Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Superman, edição número 32. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando um like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Antes de tudo ruir, ela lembra do choque brutal que arrancou sua força pela raiz, enquanto a voz fria confirmava que seus poderes tinham sumido. Lembra da alegria de voar ao lado de Clark, apenas para ouvir o diagnóstico cortante de que suas células estavam vazias e a luz amarela já não reacendia nada. A queda veio com a incerteza, alguém explicando que talvez a energia tivesse voltado ao dono original, ou desaparecido sem volta. E mesmo quando tentavam confortá-la, dizendo que isso não significava que não poderiam retornar, pedindo mais testes, ela sentia por dentro que não queria mais exames, porque já tinha aceitado a verdade amarga. Seus poderes, no fundo, pareciam ter partido para sempre. No instante em que a fortaleza treme sob a explosão flamejante, ela avança com fúria recém-acesa, sentindo o impossível. Seus poderes tinham voltado e Superboy Prime comemora, enquanto ela tenta entender por quanto tempo aquilo duraria. A inteligência cristalina avisa que a recuperação é frágil, comprometida por um evento temporal que embaralha causas e consequências. E ainda assim, insiste que eles não podem sair dali sem proteger um artefato kryptoniano ligado a uma tal disputa que se aproxima. Enquanto a guerra se aproxima e o torneio de Apocalipse se transforma na última chance de deter o avanço de Darkseid, a memória recente pesa como um golpe. Ela lembra a acusação ferida de que, depois de tudo que viveram lado a lado, ele nem pensou em procurá-la. Mesmo reconhecendo que suas desavenças nunca foram suficientes para ignorar que o fim do mundo estava à porta. Entre batalhas, visões e monstros colossais, a verdade amarga emerge. Darkseid quer o fim de tudo, e ainda assim ele admite que não conseguiu confiar nela, acusando-a de tê-los tentado esconder como problemas e nunca como parte da solução. No calor vermelho daquele campo de guerra, a acusação cai pesada quando ele diz que a Liga roubou deles o direito de escolher. Que tudo poderia ter sido diferente se tivessem pedido ajuda, mas agora estavam condenados a lutar em lados opostos, cada um com o seu próprio exército. A surpresa aumenta quando ele critica o fato de justamente Superman ter permitido a criação de um torneio mortal, só para depois confessar, quase satisfeito, que apesar de tudo está feliz em vê-lo ali. Superman pergunta o porquê, e a resposta vem carregada de ambição. Ele queria testemunhas para a própria vitória. Nem mesmo a revelação de que o Senhor Incrível o exilará na Zona Fantasma diminui o impacto. E Clark exige saber como ele escapou, recebendo apenas um sorriso sinistro e a lembrança de que até os deuses sabem o que acontece com planos quando alguém ousa desafiá-los. Uma semana antes, diante de entidades que pareciam deuses, o desafio foi lançado como uma sentença. O coração do torneio só respondia à energia ômega, à força da conquista, e cada arena exigiria força, astúcia e a disposição brutal de vencer sem misericórdia. A pergunta final ecoou como um golpe: você consegue realmente fazer isso? E o silêncio pesou até Clark cortar a tensão, dizendo que eles não participariam daquela loucura, provocando o desprezo imediato do gigante que os chamou de tolos, enquanto o outro perguntava se todos tinham ouvido aquela recusa. No frio cortante daquele esconderijo, a conexão mental revela cada palavra que Grodd vinha sussurrando à distância, enquanto Lex admite que já suspeitava da tempestade que se formava. E a pergunta para ele nunca foi o que estava chegando, mas por quê. Grodd confirma que nada mais importa, porque a Liga já prepara um plano para lançar na Zona Fantasma todos que consideram indesejados, fingindo que é por segurança, quando na verdade só querem impedir que eles entrem no torneio. A resposta de Lex é seca: precisam se antecipar. E assim, ao comando de começar o trabalho, o grupo se movimenta, antes de serem engolidos por rajadas de energia vermelha, cada um arrancado do chão, enquanto uma voz desesperada tenta protestar que não vai para lugar algum, e desaparece antes de terminar a frase. Quando a luz vermelha se dissipa, o grupo desperta em um cenário que definitivamente não é a Zona Fantasma, e a confusão explode de imediato. Alguém rosna que aquilo não tem nada a ver com o exílio kryptoniano, enquanto o outro reconhece o cheiro pútrido do lugar.
chamando aquilo de antigo lar da Legião da Perdição. A dúvida se espalha. Se não foram lançados na Zona Fantasma, então por que a Liga não percebeu o desaparecimento deles? Mas a resposta chega com frieza calculada, quando a voz tranquila revela que nada ali é real, apenas hologramas de luz sólida. Eles descobrem que tudo não passa de uma velha artimanha da época da injustiça. Para a Liga, eles parecem presos na Zona Fantasma, mas na verdade foram desviados para aquele covil graças às esferas do Senhor Incrível, que receberam o alerta antes do ataque. A trapaça só lhes dá tempo, mas o suficiente. Quando perguntam para quê, a resposta surge como veneno. A Liga está tentando capturar o coração de Apocalipse, e para isso precisa entrar no torneio e provar que consegue ser impiedosa, implacável, capaz de matar se necessário. Em resumo, precisa provar que consegue ser como eles. E é justamente por isso que a Legião da Perdição acredita que os heróis vão falhar, porque em algum momento vão hesitar, vão mostrar misericórdia. E enquanto explicam que o vencedor terá a chance de derrotar Darkseid e consertar o mundo, a voz final ergue o queixo com arrogância. E quem melhor para consertar o mundo do que eles? Lex surge das sombras reivindicando que ninguém seria mais digno de consertar o mundo do que ele. Mas a provocação acende o instinto feroz de Cheetah, que avança dizendo que tudo sempre gira em torno dele, zombando da ideia de que ele venceria o torneio. Ela ruge que ele pode ser até inteligente, mas não possui o que realmente importa, a sua habilidade de combate. O caos entra em cena com um sorriso torcido do Coringa, provocando Lex como se estivessem presos num eterno ciclo de traições, perguntando se deviam se esfaquear agora ou esperar o fim do torneio, enquanto zomba da equipe improvável reunida ali. Cheetah ameaça esmagá-lo e ele devolve a afronta com leveza cruel. Lex, cansado do teatro, decreta que vencerão com infiltração e estratégia, não com caos gratuito. Mas o Coringa corta a conversa, querendo saber como sequer chegariam ao torneio. A resposta é um choque. O portal fica no centro da Terra, ligado a Skartaris. A surpresa vira pânico. Ninguém acha possível chegar lá sem ser detectado. E é nesse desespero crescente que Lex abre um sorriso, convencido de que a única saída é ser mais inteligente do que todos. Vestidos com armaduras projetadas pelo próprio Lex, o grupo mergulha em velocidade absurda rumo ao núcleo da Terra, tentando atravessar o Nexo antes que a Liga perceba. Lex ordena que se preparem para entrar, mas a queda violenta logo arranca gritos. Alguém berra que foi uma péssima ideia, outro diz que está doendo, enquanto um terceiro celebra a dor como se fosse combustível, e a armadura começa a rachar sob a pressão colossal. Perto do coração de Apocalipse, Lex avança como um míssil, explicando que sua vantagem não está em estratégia, mas na capacidade de cavar fundo até lugares da alma que Clark jamais alcançaria. Lugares onde sacrifício significa aceitar que todos podem morrer sem que isso pese na consciência. Ele não hesita ao ver aliados despencarem, devorados, eletrocutados, esmagados, e sussurra que o pior para Clark será quando os amigos começarem a concordar com ele. Superman fecha os punhos, ordena que basta, mas Lex continua, afirmando que não importa o que aconteça a seguir, porque Clark não está vencendo. Sua fraqueza é se importar demais, não só com quem está ali, mas com tudo o que acontece lá fora. E antes que a resposta venha, a Arena anuncia o próximo nível do torneio, arrastando ambos para a etapa seguinte. A arena se expande como um pesadelo vivo enquanto o torneio revela sua regra brutal. 2 vitórias em 3 rodadas para avançar em direção ao poder capaz de derrubar Darkseid. Superman encara o Capitão Átomo com tensão contida, cada golpe prometendo partir ao mundo ao meio, enquanto em outra arena, Lex é jogado diante de Etrigan. Na fortaleza, o choque ainda ecoa quando ela reclama, frustrada, por estar perdendo um torneio mortal, enquanto o jovem Superman Prime se gaba de que poderia vencer fácil, dizendo que é o sonho de qualquer escalador de poder e que adora um bom arco de torneio, só para ser lembrado de que deveria estar acima de matar gente. Mas o holograma insiste que para que foquem no essencial, encontrar os arquivos perdidos e revelar Clark a verdade sobre a criação de Doomsday, antes que a criatura à beira dali desperte. Então ela tem um estalo,
Diz que sabe exatamente onde estão e dispara como um foguete deixando Prime para trás, fazendo o holograma resmungar que se ele sempre foi tão irritante assim. Erguida diante de uma tempestade de fogo vivo, ela ouve a proposta venenosa ecoar sobre o abismo. Que se junte a eles, que a única chance de sobreviver é jurar lealdade a Darkseid e provar isso matando o garoto do multiverso. A chama demoníaca ruge como uma sentença, mas Superwoman devolve um simples não, e a resposta vem tão brutal quanto o calor ao redor, avisando que então morrerá como o resto daquele mundo. Ela sobe em disparada chamando por Prime, mas encontra apenas caos. O holograma alerta, tomada por um brilho febril que os arquivos kryptonianos representam uma ameaça ao deus final e precisam ser queimados. A chama inimiga avança para destruí-los, mas Superwoman se coloca no caminho, gritando que não importa se seus poderes falharem, eles não vão tocar nos arquivos. A resposta vem com crueldade. Ela deveria ter continuado fugindo, porque com ou sem poderes, eles vão matá-la. E quando o ataque cai sobre ela, outra figura surge, metálica e confiante, cortando o avanço com um desafio debochado. Hoje não, nerds. Quando tudo parece prestes a desabar, o céu se rasga em dois feixes vermelhos e a chegada dele muda o ar. Superman irrompe como uma força inevitável, seguido por Prime, gritando que está ali para salvar o dia. Ambos cortando o vento como trovões vivos. O impacto joga os inimigos para trás enquanto Superwoman, surpresa, sussurra o nome de Clark. No meio da devastação gelada, Lois e Clark lutam lado a lado com uma sincronia que dispensa explicações. Ela agradecendo pelo salvamento, enquanto brinca que, apesar de tudo, ele trouxe o marido dela de volta. O mínimo que podia fazer era retribuir. Superwoman pergunta como ele foi encontrado, mas Prime responde que explica depois de lidarem com aquela legião de edgelords cuspindo fogo. O combate se intensifica. Clark fende o ar com lasers até ser atingido por lâminas flamejantes, e Superwoman avança sem hesitar, confessando em voz rasgada que mentiu. Ela não sentia falta dos poderes, mas sentia falta de lutar ao lado dele. Prime corre pelo gelo em pânico, repetindo que precisam se mover antes que a legião se multiplique de novo como baratas, enquanto o holograma insiste que se querem os arquivos, precisam agir agora. Superwoman tenta entender o caos, perguntando o que aconteceu com o torneio, onde estão Bruce, Diana, Kara, mas quando Clark se aproxima, algo na postura dele faz o ar congelar. Ela começa a saudá-lo confusa, até que a mão dele pousa em seu ombro com uma delicadeza que não combina com o vazio nos olhos. O horror toma conta do rosto dela num segundo, um sussurro quebrado de "Meu Deus!", escapando antes que ele responda, frio como a própria fortaleza. Não se preocupe, Lois. O terror toma forma quando o falso Clark ergue o rosto e metade dele revela metal incandescente, murmurando que está bem, enquanto Lois recua em pânico. Prime surge para segurá-la antes que ela ataque, explicando que aquilo não é o ciborgue Superman. É um dos robôs antigos criados por Clark, ativado para protegê-la. E então, das sombras, dezenas de versões mecânicas do Superman avançam como um exército silencioso, prontos para escoltar a verdade até o único que realmente importa. Prime encara a responsabilidade que cai sobre seus ombros e diz: se quiserem contar ao verdadeiro Superman tudo sobre Doomsday e sobre Darkseid, precisam levar aquele robô até o Time Trapper. Essa foi uma pincelada da história da HQ Superman, edição número 32. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!